toda a alma. Quem está feliz, irmão? Aleluia! É isso aí. Glória a Deus! A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Aleluia. É por causa do poder dele que tem se aperfeiçoado na nossa fraqueza. Glória a Deus. Essa que é a realidade. Basta pode abrir, por favor, em Romanos capítulo 12. Tenho glorificado o Senhor por aquilo que Ele tem falado conosco nesse tempo, que o Senhor tem trazido para nós uma consciência não fingida, como o apóstolo Paulo fala, nas suas escrituras. Mas antes de eu começar, eu quero orar para os irmãos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, toma a sua cabeça, feche os olhos. Vamos aproveitar esse tempo de comunhão. Já houve uma ativação, já, meu irmão, já. Ativar o nosso espírito, para gente poder entrar com uma consciência tranquila, com o nosso ouvido atento àquilo que o Espírito de Deus vai falar conosco nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, nós te bendizemos o teu nome nessa noite. Nós rendemos toda a honra, toda a glória ao Senhor. Amém. Ó Deus, nessa noite nosso coração se alegra em saber que nós estamos aqui conectados, Senhor, em espírito e verdade, para poder receber, Senhor, a tua revelação, Pai, do coração do Senhor nessa noite para nós. Senhor, paralisa, repreenda todo cansaço no nosso meio. Retira, Pai, toda e qualquer confusão, pensamento, Senhor, ao contrário. Ó Deus, pensamento distante, ó Pai, deste lugar. Sela esse lugar com o sangue de Jesus. Ó Deus, cala todas as vozes, para que nessa noite o teu nome seja glorificado e exaltado. Por isso, nós te pedimos, Espírito Santo da verdade, sinta-se à vontade do nosso amigo. Glorifica o nome do Senhor nessa noite, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Muito obrigado. Nós te agradecemos pela tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha, irmão, Jesus é maravilhoso. Eu louvo a Deus porque nós, como mensageiros, né, pastor? Eu ouvi algumas coisas, me chamou muita atenção em nome de Jesus. Testemunho. E, irmão, não precisa, em nome de Jesus, a gente precisa parar de mimimi. A gente precisa parar de ficar brincando com o Evangelho de Jesus. Todo momento, lugar onde a gente chegando, nós somos sal da terra. Vai ter uma pessoa necessitada, precisando de nós, daquilo que nós carregamos, do que nós entendemos, identificamos, daquele valor tão sobrenatural que Deus colocou em nós. E a relação entre nós, de pai e filho, ela precisa permanecer em nome de Jesus. Precisa permanecer inabalável. Glória a Deus. Amém? Antes de estar liberando aqui, vamos ler a palavra logo, em nome de Jesus. Vamos abrir Romanos capítulo 12. Essa palavra tem falado muito forte no meu coração. Na verdade, desde a semana passada que eu venho meditando nessa palavra de Romanos. E o Senhor me trouxe hoje, surgiu a oportunidade de eu poder compartilhar essa palavra. Louvado seja Deus. E aí eu recebi a coberta de poder compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. Não seria eu que ia ministrar, eu pastor Lisiel, mas o homem está no propósito, filho lá na casa, cuidando do Gael. Glória a Deus. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele reina. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, caros irmãos, rogo vós pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como, porquanto, pela graça que lhe foi concedida, exorta cada um dentre vós, que não considereis si mesmo além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma alta imagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim como é um corpo, tendo muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros.
temos diferente dom, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. E se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador, porque contribui, coopere com a generosidade. Se é exercer liderança, que administre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Paulo vem agarrando, a partir desse momento, né, irmão? Até o final desta epístola, Paulo vai dizer que o momento que nós precisamos entrar numa condição de dependência totalmente do Senhor, numa condição para apresentar simplesmente a nossa vida diante de Deus. Todo louvor, toda adoração, ela tem que ser entregue a Deus em espírito e verdade. Quando nós entregamos a nossa adoração a Deus, os céus, eles se abrem, irmãos. Adoração também é culto, é adorar o Senhor, é exaltar o nome do Senhor. É o privilégio do Filho de Deus, é uma arma poderosa, é da adoração ao Senhor. E essa noite Deus já nos confirmou. Quando você estiver abatido, quando você estiver cansado, estiver sobrecarregado, você só precisa levantar os seus braços e abrir sua boca, começar a adorar Yahvé Rafá, começar a dizer o que Ele é para você, o que Ele é para a sua casa, para a sua família. O mundo tem sufocado hoje a igreja, a família, a sociedade. As pessoas estão andando de uma forma hoje, inclusive na rua, que não estão olhando mais para um lado nem para o outro. Se brincar, estão passando já por cima já. Não estão respeitando a faixa de pedestre. Os sinais, não estão seguindo mais os sinais das leis estabelecidas na terra. Por que eu quero falar com isso? Porque nós, como filhos de Deus, nós precisamos caminhar com a certeza de que se nosso Pai ele anda uma magnitude de renovação todos os dias, Ele espera com certeza a manifestação do seu filho renovando a sua mente todo dia com a palavra de Deus. Quando a gente renova a palavra, quando renova a mente com a palavra do Senhor todos os dias, a gente vai exercendo os dons que Ele nos deu gratuito para nós. E respeitar os conceitos que é estabelecido aqui na terra, que Deus gerou no coração do homem, nós também estamos cultuando a Deus. Nós estamos respeitando os estatutos. Quando nós vamos para a casa do Senhor, damos um passo para a casa do Senhor, para dentro, trazer o nosso coração, o nosso ouvido, a nossa mente voltada para o que vai acontecer no culto, não é sobre quem está do seu lado, é sobre Jesus. A alegria do Senhor, Ele se renova toda manhã em nossas vidas. Ela se renova. E quando a gente começa a caminhar, olhando para Cristo, não tem como mais a gente poder ficar assim, ficando disperso com coisas fúteis, coisa que lhe atrapalha. Porque Ele já tem o nosso aniversário, que Ele não ama a nossa vida. Ele vai fazer de tudo para te distrair. Em todos os lugares que você estiver, se você não estiver atento, a gente vai ser pegado disperso. E se não estivermos atentos na renovação daquilo que você tem experimentado, quando você acorda, que você dá suas primeiras primícias para Deus, que você estabelece culto diante de Deus, uma adoração,
Você pode ser tentado durante o dia, mas você não vai ceder. O nosso coração ele tem que queimar pela presença do Senhor. E Paulo ele enfatiza isso para a humanidade, para o povo de Deus. É que a gente não venha se cansar de congregar, que a gente venha estabelecer um conceito no nosso lar, de poder nos reunir com a nossa família, orar junto, pregar para a esposa, pregar para o marido, o filho pregar para o pai e vice-versa. Você observou que às vezes até esse tempo, se a gente não tiver cuidado, é tirado de nós, de nossa própria casa. A Valência não Chico está falando comigo. Ele falou comigo. Trazer uma leitura, essa é a importância. Por quê? É nos chamando, nos alertando para a gente poder trazer essa tão beleza que Deus nos proporciona através do poder do Espírito Santo que habita em nós. A gente compartilhar com toda a nossa família, sentar na mesa. Aleluia. Porque até a palavra fala que quando um estiver fraco, o outro esteja de pé para que possa suportar as provações. Não deixar nos amoldar o sistema desse mundo, é a gente não deixar o mundo entrar na nossa casa, na nossa vida espiritual. Não deixar o mundo entrar nos ambientes que você estabelece com você com Deus. Nós fazemos parte até o momento nesse mundo, mas não pertencemos aqui. Nós habitamos no corpo que é espírito. Amém? Então, com o tempo, nós vamos ser transportados, transformados incorruptivelmente, para poder entrar no lugar que já foi projetado e preparado pelo Senhor. Aleluia. Enquanto nós não chegamos lá para desfrutar dessa grande rua de ouro que a palavra fala, de experimentar, de estar, poder face a face com o nosso Criador, a gente tem uma etapa a cumprir aqui nessa terra, é de a gente buscarmos nos amoldar ao sistema dos céus. É renovar nossa mente todos os dias. Bom, maravilhoso é quem pode tirar tempos e mais tempo na presença do Senhor. Qualidade de 1, 2, 3 horas de relógio. É maravilhoso quem pode fazer isso. Mas feliz é aquele também que renuncia 1 hora de qualidade, meia hora de qualidade, oferecendo, meu irmão, esse culto diante do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que às vezes menospreza até 20 minutos, 5 minutos, numa palavra, Deus muda a história do dia. Amém. Nenhuma palavra que você abre o seu lar, no Salmo 139, Deus ele nos sonda e nos conhece. Ele conhece sentar e nós deitar, nós sentar e nós levantar. O Senhor sabe absolutamente de tudo que nosso pensamento já está oscilando. Então, cuidado em nome de Jesus. Você tem cuidado, ser vigilante, até no nosso pensamento. Nós temos que buscar em nós, colocar em nós o nosso pensamento, organizar o nosso pensamento, para que a gente não venha tudo dizer que é o Satanás. Não, nós somos tentados por ele, mas existem muitos ataques, e principalmente nesse tempo agora, nesse dia chamado hoje. Quantos não estão sendo confusos pelos confrontos na sua própria mente? Quanto tem aumentado o número, com todo respeito, o número de terapeuta, número de psicólogo, a psicanálise dobrou. E se você olha, vamos se adaptar aos padrões desse mundo? Não, nós vamos renovar a mente, nós
nós vamos obedecer, nós vamos em determinada área, até o momento, se for preciso, fazer aquele acompanhamento, para não desprezar aquilo que Deus constituiu e levantou um dia, para poder trabalhar, assim também como é o Evangelho, que é o Evangelho de cruz, que a gente sabe que cada um de nós precisamos renunciar, tomar sua cruz e carregar, é renovação de mente. E estabelecer um conceito na caminhada de obediência é entender que algo que se move no coração de Deus é dentro da obediência. E dentro da obediência, Deus vai te mostrar, vai nos falar através do seu Espírito aquilo que deve a cada momento. E se for fazer gosto do corpo, da carne, quer desistir. Não vou mais nada, estou cansado. Cheguei do trabalho agora. Eu não tenho condições de orar, não. Levantou da cama, já está sonhando de novo. Desceu de novo. Não consegue. E agora, nesse frio agora? E aí? E o frio agora? Se o homem é dono do frio, ele é dono do tempo. Ele está olhando, eu imagino o Senhor, viu? Eu não estou nem aí para você, rapaz. É você que tem que acordar, você tem que despertar. É você que tem que buscar a minha presença. Imagina, né? Porque Deus é soberano, Deus conhece os seus filhos na terra, Ele sabe que a gente precisa nos esforçar. E é um encorajamento que só o Espírito de Deus Ele traz para nós. E quando a gente experimenta da presença do Senhor, a gente quer todos os dias renovar nossa mente com a palavra do Senhor. Todo dia a gente quer adorar, meu irmão, o Senhor. Todo dia a gente quer. E hoje Deus estava falando comigo assim: ó, meu filho, pensa uma coisa aí em nome de Jesus Cristo. Olha a arma que eu dei, poderosa para a minha igreja. A oração em língua. Enquanto o povo está todo mundo meio perto, desanimado, meio desamparado, sem alguns sem norte, eu entreguei a chave na mão para a edificação da minha igreja. Aleluia. E é verdade. Tem momento que você não tem palavra, mas quando você está orando em espírito, você vê a calmaria no seu interior, você vê que você não está vazio, que há um rio de água viva que flui e corre dentro de nós. Já observou? Quando você está conectado, eu estou falando para quem está e faz esse exercício. Quem não deixa de fazer não vai passar, não. Vai passar despercebido. Por que não passa despercebido? Porque está deixando as coisas do mundo entrar. Quando o Egito começa. Vocês devem sair do Egito. Aí às vezes a pessoa retrocede e o Egito começa a entrar, se apoderar. Mas o que eu acho muito interessante do que Paulo quer falar aqui para nós é como a gente precisa servir com zelo, com aquilo, com cada dom que Deus colocou em cada um de nós. Né? Se você tem o dom de encorajar, encoraje seu irmão. Não despreze, não. Libera. Louvado seja Deus, ali a irmã levantou ali, começou a liberar na adoração. Foi tomada. Só ele que sabe. Mas ativou. Alguma virtude foi sair em nome de Jesus. Tem que quebrar paradigma. Nós precisamos nos desarmar. Precisa se desarmar em nome de Jesus. Tem que estar sensível ao Espírito de Deus. É muito converseiro aí fora. São muitas conversações. Já as rotinas do dia a dia. Mas nada disso pode roubar o que já foi construído e estabelecido em nós. Aleluia. Não pode deixar. Não pode perder a essência de Jesus. O amor de Jesus lança fora todo medo.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Aleluia. Vale a pena, irmão, que possamos queimar cada dia pela presença do Senhor. Queimar sim, oferecer ao Senhor. Quanto esses homens se entregaram para poder experimentar o conhecimento das Escrituras, os teólogos que trabalham na profundeza de clareza lá para trazer histórias. E hoje a gente não precisa, com todo respeito, precisa aprofundar muito, porque tem uma pessoa que traz na profundeza do nosso coração, que é o próprio Espírito Santo. Não abomino nada de teologia, não é isso não. É um relacionamento nosso com o Pai, uma dependência do Espírito Santo de Deus. Quando a gente faz menção das chaves que Deus tem entregado para nós como igreja, nós não precisamos de eloquência de homem, nós não precisamos de palavras de pessoas vivas, não. A gente entende que é um dom sobre entregado sobre a igreja, que o dom, ele é para a edificação da igreja, que o poder de Deus aperfeiçoa em nossas fraquezas. Há uma aperfeiçoação dos santos quando a gente obedece ao Espírito, ao comando do Espírito Santo. Glória a Jesus. E não vos amoleis desse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que o Pai, ele não fica feliz de ver seus filhos se manifestando, buscando primeiramente a sua presença? Esse é o verdadeiro culto lógico a Deus. É nos humilharmos. Jeremias 29 fala: buscai-ei e acharei, enquanto buscar de todo o vosso coração. Deus também só me fez lembrar de Romanos capítulo 5 também, quando eu estava meditando essa palavra, quando momentos que passamos por alguns tipos de provações, Romanos 5 vai dizer que nós somos justificados pela fé. Nós somos justificados pela fé e temos paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isso, mas nos gloriamos na tribulação. Porque a tribulação produz a paciência a experiência. E a experiência não traz confusão. Olha para aí, imagine você está passando por um momento mais difícil, um momento crítico, que de tribulação, e às vezes você acaba, não, por favor, Márcio, põe a mão assim, por favor. Irmão, está todo mundo, eu vou ter lá, vou voltar aqui. E essa palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Amém. Vamos ler porque o papai está mandando, tem que obedecer. Já liberei ela, mas eu vou ler ela. Romanos 5. Romanos capítulo 5, no versículo 1 em diante. Romanos capítulo 5 diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos, aleluia, nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos otorgou. Que coisa maravilhosa! Você pula a palavra, você renova sua mente, você busca Ele, você sacia a presença dEle, você se enche da presença, você medita, você ora, você se fortalece. Aí, meu irmão, vem o que vier,
Olha o que é que o Romano 5 vai dizer. E quando vier qualquer tipo de névoa, qualquer tipo de tribulação, Deus está ali te dando a paciência, a experiência. Antes da experiência, você passar por essa, Deus vai te dar assim, sabe, produz uma confiança. Por que essa confiança? Essa confiança é a certeza do que nós estamos nos alimentando. A nossa confiança quando a gente coloca somente em Deus. Como o Salmo 121 fala, que nós elevamos nossos olhos para o monte, de onde nos irá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que lindo é sabermos que nós temos que ter essa convicção. Essa edificação pela fé é a certeza de caminharmos como filho de Deus maduro, crendo na promessa que foi estabelecida desde a fundação do mundo. Jeremias capítulo 1 fala que dentro do ventre da nossa mãe fomos gerados com um propósito. E nós somos edificados sim pela fé. A fé é o cheio fundamento das coisas que a gente não se vê, mas que nós esperamos no Senhor. Salmo 24 fala que, Salmo 24 não, tem um salmo que fala que nós alguns confiam em carro e cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. A nossa confiança tem que ser totalmente no Senhor. A gente não pode ficar confiando veio o diagnóstico, veio uma palavra contrária. Não, eu não aceito isso não. O meu Deus é que eu confio, eu deposito toda a minha confiança nele. Eu não posso desconstruir o que eu aprendi. Eu tenho que colocar em prática o que eu aprendi. É para isso que o Senhor Jesus Cristo formou de si, para isso. Não tem que estabelecer se o governo dele acabasse, finalizasse o ministério dele aqui na terra, os seus discípulos teriam que caminhar. E por isso que o Espírito de Deus está sobre nós hoje. Nós somos ungidos para poder levarmos a boa nova de Cristo, para nos alimentarmos, renovarmos a mente com a palavra do Senhor, estabelecer o conceito do Espírito Santo todos os dias, usar o dom do Senhor para edificação da igreja, para edificar vidas que estão perdidas, estão precisando de uma palavra aí fora também. Nós precisamos aqui dentro, ou seja, todos nós precisamos de ouvir uma palavra, precisamos caminhar sobre a palavra. E hoje, se nós viemos hoje, quantas pessoas estão paralisadas, irmão? Não estão conseguindo andar, não estão conseguindo raciocinar, com a mente paralisada. Tem pessoas que hoje esqueceu das escrituras, que não renova mais a mente, que a mente está começando a ficar cauterizada. Está esquecendo de olhar para Jesus e começa a olhar para os defeitos. Começa a olhar para as coisinhas supérfluas. O inimigo começa a soprar no pé do ouvido. Aí, não dá certo não. Eu não tenho ele não presta não. Começa a desacreditar, desconstruir o que Deus construiu. Não aguento um negócio desse não. Eu não aguento não. Se der um encorajamento, mas não vai aceitar um negócio desse. Eu vou falar mais um pouquinho, que eu gosto de falar do que eu vivo. Eu vou contar uma experiência rápida. Tinha uma senhora de Cabral. A mulher estava quietinha no cantinho lá do trabalho, fez os exames dela, ela estava passando por enfermidade. E o Espírito Santo de Deus começou a desenvolver um ambiente lá no trabalho. Ela estava com o esposo, eu conheço o esposo dela, não sabia que eles eram casados, não sabia. E eu comecei a falar de Jesus para aquela mulher, para aquelas pessoas que estavam ali. A palavra que eu liberei, a palavra que foi compartilhada, ela foi certeira no coração da mulher. A mulher ativou.
A mulher que calada, ela começou a pregar. Aí o marido olhou para ela e está vendo aí, essa palavra aí é para você. É para ela aqui essa palavra. Eu recebi, mas ela é para ela aqui. Aí ela começou. Ô irmão, eu estou dando risada porque o Espírito Santo de Deus, ele é lindo, irmão. Amém, Jesus. Ele conhece a nossa necessidade, a nossa oração. É por isso mesmo, irmão, que a gente precisa estar com o coração sensível a Ele. Amém. Se a gente ficar deixando entulhos entrar no nosso coração, a gente perde de viver algo sobrenatural de Deus. A mulher estava lá tão polidinha, parecia que estava passando tanto frio, estava fazendo friozinho, mas não estava tanto assim. Mas ela estava tão polidinha, a opressão, né? E aí na hora a palavra ativou ela, a palavra libertou ela naquele momento, ela ativou, a mulher começou a pregar. A mulher começou a pregar, falar de Jesus na minha, eu falei, glória a Deus. E aí eu comecei a ouvir ela. A mulher começou a contar tanta experiência. Aí ela falou, eu estou com isso, a senhora estava, não está mais. Quando a senhora vier aqui, a senhora vai trazer o laudo, eu vou receber o seu testemunho em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Eu creio, porque a senhora já está curada para a glória de Deus. Amém. E aí ela começou, ou seja, ela recebeu uma ativação, ela recebeu encorajamento, ela levantou e começou a pregar para todo mundo ali também. A marido só ficou assistindo ela pregar. Falei, louvado seja o nome do Senhor. Eu tive que levantar para tomar água no meio desse final, não é para não. Que coisa linda, irmão. Você está entendendo? Nós temos os nossos contratempos, temos. Tem os cansaços, tem os cansaços. Tem os afazeres, tem os afazeres. As responsabilidades, mas a gente não pode fugir da nossa responsabilidade de cidadão dos céus aqui na terra, meu irmão. Não tem como, porque é uma necessidade o tempo todo das pessoas que precisam de nós. Aleluia. Porque se for fazer gosto da carne, você não faz nada, você para. Você não abre a boca, você não fala nada para ninguém de Jesus. Você não fica sensível às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Você começa a ficar colocando a sua mente nas coisas do mundo. E está acontecendo hoje, sim. Está bem escancarado para todo mundo ver. Se brincar hoje, se você entrar numa casa de família hoje, está todo mundo no celular. Se não vigiar, se não tiver governo na casa, se alguém não clamar, meu irmão, e falar a verdade, boa noite, até pelo zap. É verdade. Aí depois, quando vem uma situação crítica, surge uma situação por causa de determinada brecha, aí você vai ficar assim. Procura no WhatsApp. Mas ele fala. Vai procurar no WhatsApp. Na hora que a coisa apertar. Você entende? Então é sério. Nós temos nossas fraquezas, somos falhos, mas a gente não pode, de hipótese alguma, se amoldar ao sistema desse mundo. Sabe por quê? Senão a gente anula a pessoa do Espírito Santo, que ele está sinalizando. Ele está sinalizando que não é para você avançar mais nesse negócio. Você fica avançando, você fica dando mais prioridade às coisas desse mundo, mas não está dando prioridade para mim. Ele está vendo tudo, meu irmão. Não adianta você querer esconder. Não adianta querer esconder. Lembra-te do teu Criador na tua mocidade. Em nome de Jesus. Lembra de Jesus quando você estava naquele lugar triste, caótico, naquele momento mais difícil da sua vida. Será que o clamor é só naquele momento? Não! É clamar todo o tempo. Não é mudar o sistema desse mundo. É a gente crer naquilo que Jesus já projetou por nós. Já começou a aumentar a voz. Eita, misericórdia. Amém? Amém. Mas é porque é realidade. Tem momentos que a gente precisa se dignar, porque a justiça de Deus
E Deus nos alerta para a gente não despertar o povo que dorme, sim. Buscar nosso Senhor enquanto pode achar, invocar Ele enquanto está perto. Obrigada. Para não dizer que eu não vou precisar do meu irmão, eu estou mentindo, rapaz. Somos carentes, nós precisamos sim um do outro. Temos que orar uns pelos outros. Hoje eu havia um pedido lá no grupo hoje lá, acho que é um jovem, né, do Galmério, Nicolas. Estou orando pela vida do Nicolas em nome de Jesus. Então assim, está lá. Os anjos do Senhor estão acampados ao lado dele lá, estão por ele orando pela necessidade. Ou seja, e como tem muitas necessidades para orar, aí nós não podemos jamais ficar dispersos. A gente tem que ir para um lugar. Ah, não, porque hoje vai ter entretenimento, vai ter uma coisa maravilhosa em tal lugar ali. Todo mundo vai. Mas vamos se posicionar para poder orar para o nosso Senhor. Aleluia. Está em oração. É clamar ao Senhor em nome de Jesus. Rasgar nosso coração para Ele. Se humilhar, buscar a face do Senhor, se humilhar. Esse que nós podemos fazer, se humilhar, se arrepender do nosso mau caminho, sarar nossa terra para o nosso coração. Temos que limpar o nosso coração, tirar a sujeira, tirar os orgulhos, a soberba, tirar aquelas coisas que atrapalham. É dar um tapa na cara dessas coisas e assim, a partir de hoje, eu quero viver uma vida reta, digna diante do meu Pai. Eu preciso renovar minha mente. Ah, mas não é sobre ninguém, não é sobre pai, não é sobre filho, não é sobre pastor, é sobre Jesus. Foi Ele que morreu por mim. Foi marido que morreu por você? Ah, não foi mulher? Quem morreu foi Jesus. Amém. Então toda honra, toda glória é dada para Ele. Nós precisamos desse entendimento de convicção, de uma consciência não fingida. Evangelho de Cristo é morte de cruz. Quem está de pé, cuide para que não caia. E tem muito hoje, infelizmente, são filhos de Deus totalmente distantes da realidade do Pai. Blasfemando, deixando o espírito de confusão enganar, não discernindo o corpo de Cristo. Não, não é assim que funciona, não. A palavra não fala isso a nosso respeito, não. Ela fala para nós renovarmos a nossa mente. De oração, na palavra, no culto a Deus, que é agradável ao Pai. É viver aquilo que nós estamos falando em nome de Jesus Cristo. É ter temor. Até eu chegar aqui, eu estava tremendo. Estava tremendo. Eu tremo quando eu vejo trazer uma mensagem. É coisa particular, porque eu tenho muito temor. Em qualquer lugar onde eu vou falar de Jesus, eu tenho temor. É porque eu sei o que Ele fez na minha vida, rapaz. Eu, quando eu falho, eu vou para o pé dele, eu vou pedir perdão ao Senhor. Eu não tenho vergonha, não. Ele sabe do meu coração. Eu não sou super pai, eu não sou super marido. Eu sou super filho, eu sou melhor que ninguém, mas eu tenho temor, meu Pai. Ele sabe do meu coração. A responsabilidade, a gente tem que, ao invés de ficar com muita conversa, vamos falar o que está aqui, ó. A Bíblia, vamos só viver o que ela nos diz, a nosso respeito. Agora, Bíblia, vamos confessar a palavra em nome de Jesus, capaz de a gente precisa, né, desculpa o filho. Amém? Vamos lá, todo mundo? Todo mundo abriu? Então vamos lá então. Eu sou a maior obra do Senhor. Oh Deus meu, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor. Minha rocha, meu vingador. No meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti, pratiquei o que o Senhor reprova. Portanto, purifica-me,
ficarei limpo. Lava-me, mais branco que a neve serei. Estabelecerei a verdade no meu interior e no meu coração. Ministra a tua sabedoria. Restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Aleluia. Sou regenerado, ou regenerado pela palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade, por modo assombrosamente maravilhoso e amar. Suas obras são admiráveis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí, se você dá um glória bem alto.